Olá pessoal, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre Macunaíma, de Mário de Andrade. Mas primeiro, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. Macunaíma, uma obra que foi publicada no ano de 1928, uma das obras mais importantes do modernismo brasileiro e mais importantes da literatura brasileira, considerada a obra-prima do escritor Mário de Andrade. Ele levou anos fazendo pesquisa, mais de 5 anos fazendo pesquisa, fazendo a antropologia mesmo, que deu origem a Macunaíma, e quando chega para escrever, escreve em menos de uma semana, 5, 6 dias. Então foi uma obra que levou muito tempo de gestação para que ela fosse realmente concluída e acabada de uma vez. A base de Macunaíma foi a obra Roraima zum Orinoco, do etnólogo alemão Theodor Koch-Grimberg, que fez uma pesquisa nas tribos indígenas do norte da Amazônia, na Venezuela, e ele fez um registro sobre os costumes, sobre as práticas desses grupos indígenas. Essa foi a fonte, essa foi a base de pesquisa de Mário de Andrade, que chegou a fazer muitos manuscritos, chegou na edição crítica de Macunaíma, inclusive, tem os bastidores dessa composição, as versões diferentes que ele acabou modificando para corresponder melhor à pesquisa que ele trouxe. Macunaíma tem como subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Esse subtítulo acaba trazendo uma imprecisão, porque ao ler a obra nós percebemos que o protagonista, Macunaíma, ao mesmo tempo que realmente não tem esse caráter, quando a gente atribui à palavra caráter um sentido moralista, ele tem caracteres demais, ao mesmo tempo ele tem características demais, então ele é muito plural, ele é muito rico. E por isso que essa obra é tão importante para o modernismo, porque ela está intimamente ligada a um dos projetos, a uma das pautas mais importantes do modernismo, que era tentar falar do Brasil todo, tentar dar conta, mapear bem, conhecer bem o Brasil e apresentar o Brasil para os brasileiros. Então é uma obra muito inovadora, no que diz respeito ao temática, aos aspectos temáticos, aos temas, à construção do protagonista, que é um herói às avessas, é um herói que vai provocar aí uma ruptura, uma contrapartida, né, um contraponto com as idealizações de heróis indígenas anteriores, principalmente do romantismo brasileiro, na sua fase indianista. E no que diz respeito também às fontes de pesquisa, porque traz folclore, traz mito, traz lendas brasileiras, indígenas, e também no que diz respeito à linguagem, né? A linguagem de Macunaíma, apesar de parecer muito coloquial em alguns aspectos, muito popular, é uma linguagem que realmente desafia o leitor, porque ela parece trazer uma pluralidade brasileira maior, vinculada a esse projeto modernista. Macunaíma também enfrenta uma imprecisão quanto ao gênero. Os críticos, alguns dizem que é tudo isso que eu vou falar agora, outros dizem que não é nada disso, que é uma obra que vai além, porque a imprecisão dela é que é a marca que garante esse lugar tão importante para essa obra. Mas normalmente Macunaíma é considerado um romance, pensando no gênero narrativo em prosa, muito ligado à modernidade, muito pronto a narrar os costumes e a identidade do homem moderno, do sujeito moderno. Mas também Macunaíma pode ser considerado uma rapsódia, que é um tipo de gênero literário muito ligado à epopeia, porque traz essa sequência de episódios, de pequenas histórias, pequenas narrativas que vão compondo uma grande narrativa. São narrativas folclóricas, são narrativas lendárias, mitológicas, o que remete muito bem também à epopeia. E tem esse caráter popular, esse caráter da oralidade, esse caráter original e fundante de algo mitológico, algo que está sendo explicado, está tendo a sua origem explicada, mas também Macunaíma é considerada uma sátira, é uma obra considerada satírica justamente pela composição do protagonista. É um indígena que depois ele se torna um homem branco da cidade, ou pelo menos não se ajusta muito bem à cidade, e muitos estudiosos leem essa construção do Macunaíma no seu momento
como índio, como realmente uma crítica a principalmente os índios construídos pelo José de Alencar no século XIX, que foram o Peri, principalmente o Peri e a Iracema, né, que eram índios muito submissos ao homem branco, ao homem europeu, ao homem da cidade, coisa que a gente não vê no Herói Macunaíma. Macunaíma é uma obra dividida em 17 capítulos e tem um epílogo. E o grande herói dessa narrativa é o Macunaíma, né, é uma obra homônima e é considerado um herói muito complicado, que nasce às margens do Uraricuera, na floresta amazônica, e já nasce falando, e já nasce reclamando. Ele é o caçula, ele tem 2 irmãos, Manape e Jiguê. E ele tem alguns jargões, alguns bordões que vão configurar essa personalidade dele, que vão caracterizar que tipo de herói é esse. Algumas das frases mais conhecidas é o "ai que preguiça", que ele realmente é muito preguiçoso, é um personagem construído de uma maneira muito inusitada, sem idealizações. E ele também fala muito que gosta de brincar. Esse brincar é realmente ter relação sexual, é ter coito com as mulheres, ele gosta muito de mulheres. Tanto é que a primeira mulher com quem ele se envolve é a cunhada, Sofará, a esposa do próprio irmão, com quem ele quer brincar, sempre gostava de ficar no colo. Por que esse heroísmo do Macunaíma é tão peculiar, é tão curioso? E ele tem algumas ambiguidades, né? É um herói que não é nem totalmente bom, nem totalmente mal. Se por um lado ele é preguiçoso, ele é muito espertalhão, ele é cúpido, né? Tem uma cupidez, quer ser muito malicioso, é cobiçoso, tem hora que parece ter uma inveja, cheio de artimanhas para conseguir o que quer e sempre conseguir as coisas de maneira muito fácil, então ele é manhoso também. Por outro lado, ele tem uma composição fantástica, uma composição maravilhosa, que remete mesmo aos heróis épicos, aos deuses épicos, porque ele passa por diversas metamorfoses. Uma das primeiras metamorfoses é quando ele se banha na água que ficou na poça deixada pela pegada de Sumé, e a água é mágica e ele fica todo branco. Então ele era preto retinto, ele era um índio negro retinto, e de repente ele fica todo branco, que se passa muito bem dentro da cidade, depois, né, quando eles vão junto com os irmãos dele para a cidade, se passa muito bem como um homem que veio da Europa. Os seus irmãos Manape e Jiguê também se lavam na água, mas os restos do seu pigmento ficam na água, e aí os outros irmãos não ficam com a pele tão clara quanto a dele, como ele consegue ficar. Então esse personagem passa por diversas metamorfoses, há episódios em que ele faz coisas que são consideradas sobrenaturais, que seriam humanamente impossíveis, mas o que determina, o que garante, o que realmente confirma esse aspecto divino, esse aspecto divinatório e esse aspecto heróico mesmo, num sentido bem elevado da palavra, é a busca que ele vai fazer pela Muiraquitã. Então a Muiraquitã é uma espécie de talismã, é um amuleto que é deixado para Macunaíma pelo grande amor da sua vida, que é a Si, mãe do mato. Ela é a líder das Icamiabas, que é um grupo de apenas mulheres, como se fossem amazonas. Ele se apaixona por ela e nessa de se apaixonar, ele a encontra, né, no meio da floresta, a violenta sexualmente. O Macunaíma não pede licença, ele não pede o consentimento de Si, ele a estupra. E esse também é um aspecto que pontua essa ambiguidade, essa ironia do personagem. Mas ela fica grávida dele, acaba que os dois se entendem, mas o filho não sobrevive, ele não vinga, ele morre, ele vem a óbito. E onde eles enterram essa criança, a gente tem o nascimento da planta do Guaraná. Então nasce ali a planta do Guaraná. Dentro dessa narrativa, nós temos então esses elementos muito contraditórios na composição desse personagem, desse protagonista. Nós temos também os seus aspectos elevados, divinatórios, fantástico, maravilhoso. Essa busca pela Muiraquitã em determinado momento da obra, porque ele perde, ele é roubado. E ele vai buscar novamente essa pedra, porque é o grande símbolo do amor que Si, mãe do mato, deixa para ele. É como se fosse a busca pelo Santo Graal mesmo. Há todo esse aspecto elevado em torno desse amuleto, em torno desse talismã. Mas há também esse elemento social, porque ele e os irmãos, com essas
cores de pele, essas pigmentações de pele tão diversificadas representam a miscigenação do povo brasileiro. E os incidentes na vida de Macunaíma e todas as coisas que vão surgir a partir dos caminhos que ele atravessa, como por exemplo o seu filho que morre e dá origem ao pé de Guaraná, nós temos justificativas para a existência de certos elementos sociais e principalmente culturais no Brasil. Depois dessa infelicidade com a amada, Macunaíma e os irmãos vão para a cidade de São Paulo, vão morar lá. E lá eles passam por grandes aventuras e desventuras envolvendo dois personagens muito importantes para a narrativa, eles são antagonistas na obra, que são a velha Seiuci e o Venceslau Pietro Pietra, que na verdade depois ele descobre que é o seu grande inimigo desde quando ele vivia na floresta, que era o gigante Piaimã. No final das contas, esse personagem, esse Macunaíma, né, que é o herói sem nenhum caráter, ele na verdade é um herói e não é um herói ao mesmo tempo. Seria uma figura mais ligada a um anti-heroísmo. Seria um anti-herói porque ao mesmo tempo que ele não tem mesmo caráter, a gente até desconfia dele. Em alguns episódios você ri, em outros você fica indignado, né? Fica com raiva, irritado com essa esperteza, certo? Malandro, né? Ele traz mesmo, remete a essa malandragem, a esse jeitinho brasileiro, que é um termo muito complicado, que aparece muito bem nele. Ele também é muito plural, ele tem características demais, há muitos elementos que são impressos nesse personagem. Então, ele é ao mesmo tempo sem nenhum caráter, mas ele tem características demais. E realmente, tudo que gira em torno da narrativa, tudo que acontece, todos os episódios da narrativa, essa sequência de episódios lendários, folclóricos e míticos, giram em torno dessa grande busca do talismã precioso que o coloca realmente num lugar de heroísmo que remete ao clássico. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também retomar a questão mítica desses episódios. O mito, tradicionalmente falando, o significado da palavra mito é a narrativa ou a história que tenta explicar a origem e a existência de certas coisas no mundo. E em Macunaíma nós temos alguns episódios em que o herói inaugura coisas que existem no território e na cultura brasileira, como o café, como o pé de Guaraná, que vem do nascimento do óbito do filho dele, né, que nasce do óbito do filho dele. Nós temos também o futebol, o trote telefônico, que ele e os irmãos passam trote no Venceslau Pietro Pietra, pega o telefone para xingar a mãe do Venceslau, do gigante Piaimã. E também a banana. O que é a banana? É aquele gesto que a gente usa mesmo para reclamar, protestar, que é esse gesto aqui. O Macunaíma faz isso pela primeira vez na obra, para demonstrar a sua insatisfação e a sua não obediência a certas imposições e opressões. A linguagem de Macunaíma é marcada por expressões populares, ditados, provérbios, sempre essas expressões, esses aforismos que refletem uma sabedoria popular. Algumas já conhecidas nossas, outras inventadas pelo próprio herói ou pelo narrador. Inclusive um dos bordões que aparece muito no livro para se referir mesmo à decadência da sociedade, da economia brasileira, que é um país com tanto potencial, mas parece que ainda não consegue dar certo, é quando ele sempre diz em letras maiúsculas: pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. Então isso vem até uma certa melancolia, isso traz até um certo tom de melancolia em determinado momento da obra, porque no final das contas, apesar de toda essa ambiguidade, dessa contradição que a gente vê em Macunaíma, é um herói que deseja, um personagem que deseja ver o Brasil dar certo, né? O Brasil tem que dar certo, porque ele tem muita pluralidade, muitas belezas que merecem prosperar, vingar e merecem acontecer. Dentro desses capítulos, né, há alguns episódios que merecem muito ser destacados, como o capítulo da Macumba, em que Macunaíma vai para uma sessão de Macumba e ele encontra vários poetas da literatura brasileira, como Manuel Bandeira, como Oswald de Andrade, por exemplo. E o capítulo número 9, que é a carta para as Icamiabas, extremamente peculiar, porque ele destoa de todo o estilo da narrativa, né, de todo o resto do tom da narrativa, ele é muito metalinguístico, nós temos uma mudança ali de linguagem, de registro,
e que mostra mesmo toda essa lucidez de composição do Mário de Andrade, desse projeto de obra que, apesar de ter sido escrita em 6 dias, não tem nada de aleatório, porque foi fruto de uma pesquisa muito longa e muito árdua. Para ilustrar essa linguagem e esse tom um pouco até debochado da narrativa, eu vou ler um trecho de Macunaíma. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolô Ângulo, na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Urariquera. Aqui a linguagem dá até um trava-língua. Ler Macunaíma em voz alta é muito desafiador. E em determinados momentos, o que seria crucial, né, a vírgula, o uso da vírgula, ele dispensa justamente para remeter a essa oralidade nossa que jorra quando estamos conversando espontaneamente. Dentro da obra também nós temos a marcação de um autor, narrador, um autor e narrador muito inusitados. Tudo muito curioso nessa obra, porque na verdade a história a gente descobre num determinado momento que essa história está sendo contada por um homem que viu e ouviu um papagaio contar a história de Macunaíma. Então tudo aqui é inusitado. E é por isso, por todas essas razões, que Macunaíma de fato é o herói de nossa gente. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre Macunaíma. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais, eu adoro essa obra. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se quiserem saber um pouco mais sobre a obra, sobre o autor, não deixe de acessar os nossos links na descrição. Inclusive, nós também temos no canal um vídeo sobre o autor Mário de Andrade. E não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.